No Salmo 98, a gente lê assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem
esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, esse é quem o Senhor é. O Senhor é Deus, Pai. Que nosso coração, ó Pai, não venha adorar outros deuses, mas que nós tenhamos a certeza de quem o Senhor é. E que possamos, ó Deus, te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, entendimento, do conhecimento de quem o Senhor é. Muito obrigada, Deus, por esta noite. E que o Senhor venha realmente, ó Deus, fazer o nosso coração transbordar de alegria. Em nome de Jesus, Pai. Somos gratos por poder louvar e bendizer o Teu santo nome nesta noite. Esse é quem tu és, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluia, Jesus. Que toda a terra, Pai, seja cheia do conhecimento da Tua glória. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
Eu te convido nesse momento a fechar os olhos e fazer a sua oração. Nós acabamos de cantar um louvor que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. E que essas palavras não sejam apenas uma canção entoada no culto aleatório, mas que sejam palavras vindas do seu coração, literalmente. Que você possa dizer: Jesus, eu te adorarei independente do que acontecer. Mesmo se os meus planos não derem certo, se as minhas vontades não prevalecerem, eu estou disposta a abrir mão dos meus desejos para que a sua vontade seja feita na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Faça a sua oração neste momento. Que o Espírito Santo venha realmente te conduzir a fazer uma oração verdadeira de todo o seu coração, com a sua consciência. Jesus, nós queremos te louvar inteiramente, com tudo o que somos e com tudo o que temos, Pai. Queremos ser seus por inteiro, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Queremos adorar somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão que está ao lado. É muito bom ter vocês conosco. Que esse culto seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Aleluia. É papum, gente. Nosso expediente aqui é muito rápido, porque nós não vamos ficar gastando tempo aí com esse momento, não. Então, preste atenção aqui comigo, por favor. Neste sábado agora, nós vamos ter aqui a conferência do Elad. Então, vai começar às 19h30. Como eu tenho dito para os irmãos, nós trouxemos aí os missionários que estão junto conosco, e é uma questão de honra nós podemos estar aqui nesse sábado, para que você possa estar junto comigo para prestigiar o esforço da igreja de tê-los aqui por esse tempo todo. Nós vamos ter aqui os nossos irmãos, durante esse período aí, são 30 dias, não é isso, Saulo? Mais ou menos, né? Uns 30 dias, e dentro desse período, eles estão ministrando aqui na quarta-feira, estão ministrando no domingo, porque nós queremos receber o que eles receberam, o que Deus ministrou, o que Deus falou, o que Deus tem colocado no coração deles, nós queremos receber.
Mas também não faz sentido a gente ter aqui essa conferência no sábado às 19h30, que vai ser no sábado e vai continuar no domingo, né? Às 19h30, para uma plateia de cadeiras. Nós precisamos que você esteja junto conosco, honrando o esforço da igreja de poder ter esse evento e ter os nossos missionários aqui. Então, nesse sábado agora, eu vou estar postando nos grupos da igreja, postando nas nossas mídias, né? Às 19h30, a conferência aí do ELAD. E algo também que eu preciso que você fique bem atento aqui agora, que eu vou falar também. Olha, na próxima quarta-feira, nós estaremos transferindo o culto de quarta para sexta. Porque na sexta-feira nós vamos ter aqui a ordenação pastoral, o reconhecimento. Então, para a gente não ter na quarta-feira, porque o que eu fico pensando nós não temos na quarta-feira a igreja cheia. Então, para os irmãos estarem aqui na quarta-feira e também na sexta-feira, pode acontecer, até por questões financeiras, que o pessoal não mora perto, vem de outros bairros. Então, para evitar de entre a quarta e a sexta, então eu venho na sexta porque vai ser um culto mais especial, em função de ter uma ordenação, que é a história da igreja, de ter uma ordenação pastoral e não vir na quarta. Então nós vamos fazer o seguinte, o culto de quarta nós vamos fazer no culto de quarta, o culto da semana, ao invés de ser na quarta, a gente vai fazer na sexta, e aí a gente faz com a ordenação pastoral, tá bom? Então tudo isso a gente vai informar para que você não fique perdido aí. Então, por favor, na próxima quarta-feira, nós não teremos o culto aqui que a gente está transferindo para sexta-feira. E na sexta-feira, obviamente, que é esse culto de ordenação pastoral. Agora, como nós vamos ter um culto para lá de importante na história da nossa igreja, nesse dia 24, nós precisamos falar coisas muito importantes para os nossos diáconos, para os obreiros e recepcionistas. Então, no próximo domingo, após o culto da manhã, presta atenção, os obreiros, recepcionistas, diáconos, próximo domingo, depois do culto da manhã, teremos uma reunião com toda a nossa equipe aí, para dar suporte a esse culto. Então nós temos orientações e algo para conversar, para que a gente não venha bater cabeça, né? Culto da manhã, acabou o culto da manhã, a galera fica aqui, a gente tem uma reunião aí especial, ok? Segure, irmãos, a sua oferta e vamos orar ao Senhor. Sua oferta de missões, a sua oferta de honra ao Senhor, sua oferta, seu dízimo, sua oferta de primícias, vamos abençoar e agradecer a Deus. Senhor, nós te somos gratos por ter esse momento, a oportunidade de sermos participantes de uma obra eterna e poder ser participantes daquilo que constrói, que mantém, que sustenta essa casa espiritual. Nós abençoamos os recursos da tua casa, abençoamos os recursos na vida dos teus filhos, toma cada um em tuas mãos, como está na tua palavra de resistir, Senhor, aos devoradores. Nós oramos para que o Senhor possa abençoar o celeiro de cada um, a despensa de cada um, no cumprimento da tua palavra, e abrir as janelas de provisão para cada pessoa que contribui, que oferta, que traz o seu dízimo, que abençoa, Senhor, a tua casa. Nós oramos agradecidos e fazemos isso com temor em nome de Jesus. Amém. Então você pode sair do seu lugar, que aí a gente ganha bastante tempo, né? Aqui, Tereza, deixa eu botar minha oferta. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome.
Obrigado, Érica. Obrigado, Tamires. Se vocês se esbarrarem aí, subindo escada, descendo escada aí com o pessoal que nós estamos aqui hospedando, acho que você cumprimentar, dar um sorriso, apertar a mão, fazer as boas-vindas da casa, né? Honrar a presença deles aqui, esse reconhecimento. Nem tudo na vida a gente paga, mas o reconhecimento, o carinho, isso vale muito. E o tempo que eles estiverem aqui, vocês poderem dar essa transferência de carinho, de apertar a mão, de dar um bom dia, uma paz do Senhor, do seu jeito. Mas você poder honrar quem tem abençoado essa casa, ok? Vamos receber o Eberson, então, que vai nos abençoar nessa noite, né? A paz, meus irmãos. O pastor está com coisa aí para o meu lado, aí, mas está bom. Todo mundo animado aí? Enquanto a minha tela se abre aqui, pronto, estou ajeitando. Só dá uma afastadinha. Aí, tá bom. Obrigado, mister. E aí, como estamos? Como que foi o feriadão? Ah, é? Vamos fazer exercício? Tô brincando, pode sentar. Poxa, gente. Né? O que é fazer um exercíciozinho? Aproveitaram bem o feriado? Esse dia quente, abençoado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, né? Tá uma beleza. A gente quase não derrete aqui, né? Acostumamos com o calorzinho lá de Curitiba. Não estamos no verão ainda, mas vamos chegar lá. Ok. Hoje eu fui incumbido de trazer uma palavra para vocês, né? De trazer uma mensagem para vocês, né? Estava eu lá orando, o que veio ao meu coração? 1 João, quem conhece Joãozinho? Todos conhecem João? Quem era João? Como que é o apelido suave dele? Quem sabe? Trovão? Filho do trovão. Por que será, hein? Mas ele escreve, considerado uma das epístolas, né, uma das cartas, né, de João. E quando você está lendo ali os textos, você vê filhinhos, né, assim, com tanta ternura, né, aquela coisa assim de proximidade, aquela coisa assim mansa. E o homem se tornou manso, que interessante. O filho do trovão, aquela pessoa que colocava os pés na frente dos bois, era um cara manso, tranquilo, né? Esse é o Joãozinho. Eu coloquei como título, né? Firmes no amor de Cristo. E como subtítulo eu coloquei Andando na Luz, né? Esse texto, né, essa carta, ela fala sobre a nossa conduta realmente, por que nós devemos andar na luz, né? O que a luz faz conosco. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, né?
o que essa carta, que eu acho que é uma coisa muito pessoal, é uma coisa assim que de muita intimidade. Detalhe, nós não sabemos para que igreja foi escrita, né? Alguns estudiosos falam que pode ser pela rota postal, que são as 7 igrejas ali descritas em Apocalipse. Então, vou falar um pouquinho do transfundo histórico, né, o porquê que ele chama tanta atenção aqui do público sobre algumas questões. Antes de eu entrar nisso, uma pergunta que eu quero fazer. Nos nossos dias de hoje, o que tem influenciado a nossa igreja? O que tem nos influenciado como cristãos? Será que existe algo que nos influencia? Já pensamos sobre isso? Um pensamentozinho bem rápido. Você acha que hoje o cristianismo que talvez nós vivemos, ele está totalmente puro na sua origem? Ou será que algumas coisas entraram no meio do percurso e a gente nem percebeu porque isso veio sendo moldado com o tempo? Porque no decorrer do texto a gente vai entender algumas coisas que ele estava falando aqui para os ouvintes da época. Isso daí é muito interessante de nós entendermos. E assim, será que algumas coisas nos influenciam hoje? Até na nossa forma, como nós falamos muito sobre adoração, né? Sobre a nossa questão da nossa intimidade. O tema da nossa escola, né, como ELAD, é altar. Né? Quais são os altares que nós estamos levantando hoje? Né? O que está sendo influenciado nesse altar? Né? Então é interessante a gente ver o que está acontecendo com esse público e depois trazer para nós se realmente algumas coisas estão nos influenciando. Né? O cenário, né, que é o transfundo da época, o cristianismo já estava no mundo havia uns 60 ou 70 anos. Em muitas partes do Império Romano, tornando-se uma religião importante e poderosa de grande influência. Naturalmente, houve toda espécie de tentativa para sufocar o evangelho, com filosofias, sistemas e ideias dominantes da época. De certa forma, existia um grupo chamado gnósticos, ou gnosticismo, né? Que despedaçava as igrejas no tempo de João. Os gnósticos eram de grande rivalidade com o cristianismo nessa época. Tá? E durante muito tempo isso aconteceu. O que eles pensavam e como que eles pensavam? O gnóstico, ele misturava com algumas culturas, com alguns ritos judaicos, no caso, né? Falava sobre Deus de uma certa forma, mas, por exemplo, Cristo, para eles, era um fantasma, né? Um éon, um fantasma, que no momento do batismo dele, né, ele como carne, no caso, no momento do batismo dele, que ele recebeu o Espírito, aquilo lá ele se transformou num fantasma, foi possuído ali. Então, isso que eles acreditavam e era isso que eles pregavam, uma das coisas. Outra questão que os gnósticos eles pregavam, nesse contexto da época, é que dualismo. Alguém já ouviu falar sobre dualismo? Para eles era o seguinte, corpo uma coisa, espírito outra, desfragmentado. Ou seja, o meu pecado fica no meu corpo, na minha carne, é o meu corpo que faz o pecado, não é o resto, não é na totalidade. É o sacro e o profano, a divisão sobre essas questões. E é o que eles pregavam. Também eles utilizavam de magia, a prática da magia. É interessante vocês estudarem sobre os gnósticos.
E era o que estava acontecendo nessa época, nesse período, né? Certamente foram os gnósticos e tal, que despedaçavam as igrejas no tempo de João, exagerava o valor do intelecto e sustentava que a natureza humana, que somente pela natureza humana, ou seja, eu como pessoa, aí a gente já pensa um pouquinho sobre o humanismo, né? Vem tudo, né? Eu como pessoa humana, sou dono do meu ser e tudo mais. Alguém já ouviu falar sobre isso em algum lugar? Eu sou dono de si, etc. e tal? Não? Já viu alguma pregação falando sobre você é o centro? Não vou entrar em polêmica. Tá bom, deixa quieto. Tem, né? Mas tá bom. O corpo, o espírito e o corpo são duas entidades separadas que se hostilizam, ou seja, estão em briga constante, né? Meu corpo, meu espírito, mas cada um para o seu lado. Que o pecado reside apenas na carne. O espírito pode ter seus arrebatamentos, ou seja, fala arrebatamento no caso sobre projeção. Já ouviu falar em projeção astral? Hoje no meio eu já ouvi, eu conversei uma vez com um irmão, um crente, um cristão, que fala que antigamente, né, antes dele se converter, ele fazia esse negócio de projeção e etc. e tal. Só que depois que ele se converteu, ele faz um outro negocinho, né, que não é mais projeção astral, é transferência astral. Então, mas continua a mesma coisa, né, só transferiu para o meio. E estou falando coisas que estão sendo infiltradas dentro da igreja, né? Estou falando nos dias de hoje, coisas que já aconteciam naquele cenário. Tá? A piedade mística mental elevada seria inteiramente, né, consistente com a vida sensual e voluptuosa. Negava a encarnação e sustentava que Cristo era um homem só na aparência, mas na verdade ele era um fantasma. Era isso que estava dentro daquele cenário. Na verdade isso veio se arrastando lá de Éfeso também, né? Porque é mais ou menos onde, né, João estava e tal. E é o que estava dentro da igreja. Aí, quando nós começamos a ler a carta de João aqui, a epístola de João, a gente começa a entender por que ele está falando dessa forma. E por que era necessário que ele estivesse lembrando o povo do início. Quem que estava no início de tudo, de todas as coisas? Né? Nós vamos ler o texto depois. Vamos ver. Mais ou menos isso. Agora a pergunta que eu faço. Como eu fiz no início. Existem coisas que estão talvez hoje misturadas no que nós falamos sobre evangelho? Será que nós temos humanismo dentro do nosso evangelho? Que é o homem no centro? Sim ou não? Será que nós temos o hedonismo na nossa forma de evangelho hoje? Que é o prazer do homem? Os meus prazeres? São coisas para nós podermos pensar. Porque, como eu disse, andar na luz. Nós vamos ler os textos, ele vai falar sobre isso, sobre nós estarmos na luz. O que a luz nos traz? Por exemplo, se apagar toda a luz aqui, como vai ficar? Ausência de... E vai ficar tudo escuro. Vocês vão conseguir me enxergar por completo? Não, porque eu sou negão também. Não, mas vão conseguir me enxergar por completo? Vão ver os meus defeitos, as minhas falhas? Eu vou estar exposto? Mas quando a luz vem, o que acontece comigo? Eu sou exposto, as minhas vergonhas são expostas. E porque ele fala, no texto nós vamos estar lendo, ele vai falar tanto sobre isso, sobre luz, sobre amar um ao outro,
como princípio do Evangelho, são coisas interessantes. Porque não é só essa carta de João que fala sobre estas coisas, sobre coisas que entram no nosso Evangelho, na nossa forma de entender e compreender, e tenta nos roubar da pureza e da verdade do que é viver o cristianismo. Nós estamos rodeados disso. Mas primeiro eu vou falar entendendo sobre os ouvintes da época, depois a gente traz para nós. Será que vai ter alguma coisa parecida? Né? Talvez não. Será que nós temos hoje pensamento dualista? Por exemplo, final de semana, no culto do domingo, isso daí já é velho, né? No culto do domingo é sagrado. O resto da semana, não, é meu trabalho, é a minha vida, e etc. Eu volto no culto no domingo, no sábado, é sagrado. E aí? Mas se a gente entender o Evangelho, ele é puro na sua simplicidade. Ele é íntegro. Não é domingo, não é segunda, mas é o meu viver diário. É assim que eu vivo. E é assim que nós deveríamos pensar. Mas às vezes estão tantas coisas que vêm nos roubando, ou talvez deturpando o que é verdade, que nós não conseguimos enxergar mais essas coisas. E nós temos realmente a luz, nós temos o meio, o caminho, que é a verdade. Nós temos a palavra em nossas mãos. Tá? A ideia central desse livro era a necessidade de os cristãos resistirem ao assédio das heresias, mostrando a grandeza do amor de Cristo, a fim de que tivessem nele sua fé completa. Em quem? Em Cristo. Né? Vou passar. Então, nós vamos ler 1 João capítulo 1, e depois a gente vai ler o capítulo 2, do 1 ao 11. Tá? Deixa eu ver aqui. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se, porém, andarmos na luz, como está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesses. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia os escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Suave, né? Texto muito tranquilo, né? Quem era desde o princípio? O interessante é que a epístola de João, ele lembra desde o princípio, né? Ele fala que estava lá desde o princípio, né? Quem era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, ou seja, eles andaram com ele. E João andou com ele, né? João sabe quem era o Cristo. Muito bem, conhece muito bem. Em João, eu falo agora no Evangelho, né? 1 João 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Naquela situação do Evangelho de João, não sei se vocês sabem, mas cada evangelho foi escrito para um público, né? Todos sabem disso? Sabem, né? Naquela ocasião, o Evangelho de João, ele precisava afirmar que Cristo, como um homem, mas ele era sim Deus. Por que será? Por que aquele público precisava ouvir isso? E por que ele está trazendo isso novamente para esse público aqui? Porque assim também como naquela época precisava afirmar que Cristo era o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, como um homem, ele precisava afirmar para esse público também, por causa de todas as coisas que estavam acontecendo. Lembra que eu falei sobre os gnósticos? Essas pessoas estavam ali inseridas e estavam distorcendo o que era o Evangelho. O interessante é que eu fico pensando, esses irmãos, eles conheciam a palavra, e mesmo assim isso penetrou nos seus corações e precisou ser relembrado a eles quem era Cristo,
Será que gerou alguma dúvida sobre? Trazendo para os nossos dias, nós temos dúvidas de quem é Cristo? Vocês acham que isso pode acontecer? Ou já está acontecendo? Será que está sendo necessário voltar à base de tudo para relembrar os nossos jovens, até mesmo a nós mesmos, de quem é Cristo e de o que é o Evangelho? Aqui ele estava precisando afirmar novamente que Cristo, sim, ele estava lá desde o princípio, e que ele era, sim, Deus, e que veio em forma de homem e morreu por nós. Porque o que os gnósticos pensavam? Que Cristo era o quê? Era só um espírito, era um fantasma. E quem se manifestou e andou entre nós? Acabei de falar aqui, né? Está lá em João, capítulo 1, verso 14, que fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que interessante. Isso, quem estava falando para esse público era uma pessoa que viveu, que caminhou, andou, que ouviu, que viu, cheirou, falou, enfim. Teve grandes experiências ali com Cristo. E estava aqui revelando a esse povo. E falando, olha, tem uma parte que ele fala dos mais antigos, os mais idosos, né, os mais experimentados. Está vendo só? Vocês andaram, vocês conheceram. E fala dos novos, dos jovens, né? Olha, vocês são fortes, vocês são cheios de energia. Continue com esse evangelho. E fala para os pais também. Né? Os ouvintes da época tiveram que ser relembrados que tinham acontecido desde o princípio. Assim como foi feito no Evangelho de João, no princípio de tudo. Era necessário afirmar a divindade de Cristo. Mesmo estando em forma de homem, ele era Deus, pois estava havendo muita deturpação através dos gnósticos. Não sabemos qual igreja específica, né, que João estava falando, talvez da Ásia Menor, alguma coisa assim. Agora vamos falar um pouquinho do versículo 5 até o versículo 10. Que ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não participamos da verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fizemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. É muito interessante sobre essa questão da luz, como eu disse no início, né?
A luz, ela vai trazer à tona todas as minhas impurezas, as minhas vergonhas, enfim. Quando nós estamos na luz, nós estamos totalmente expostos, né? Vulneráveis, assim possamos dizer. Se aqui tivesse uma luz um pouco mais forte, estaria muito mais claro aqui. E nós conseguiríamos ver muito mais coisas, muito mais detalhes. E quando nós estamos nesse evangelho, né, nessa caminhada, todo momento nós estamos em exposição de verdade. Se nós nos afastamos disso, se nós escondemos disso, nós estamos entrando em outro lugar. Nós estamos entrando num lugar de trevas. No dicionário Strong, né, no grego, luz é phos. Ou seria uma forma mais arcaica chamada phon, que seria brilho ou tornar manifesto, especialmente por emitir raios. Deus é luz. Pensa, um raio muito forte de luz, clareando tudo, trazendo tudo à tona. Se você conseguisse me iluminar de uma forma assim tão intensa, o que você conseguiria ver em mim? Alguém sabe? Vocês conseguem enxergar ou vocês conseguem ver em mim a minha verdadeira essência? Eu consigo olhar para vocês e enxergar e ver a verdadeira essência de cada um de vocês? Não, mas eu consigo ver expressões. E assim vocês também conseguem ver em mim. Mas quando fala sobre andar na luz ou sermos luz, está falando da gente ser verdadeiros uns com os outros. Está falando da gente ser verdadeiros no nosso evangelho, na forma que nós pregamos. Pois, tecnicamente, nós deveríamos ser detentores do quê? Portadores da verdade. Anunciar essa verdade. Mas também, uma coisa que nós falamos muito lá no Jocum sobre ser vulnerável. Nós não conseguimos mais ser vulneráveis uns com os outros, a ponto de eu chegar para o meu irmão e confessar o meu pecado, ou falar, cara, hoje eu não estou legal, hoje eu fiz isso, enfim. Nós não temos mais isso. Eu não consigo mais fazer isso. Isso é luz também, trazer as claras. Se eu tenho algum problema com o meu irmão, chegar lá e falar para ele, olha, eu tenho esse problema, não está legal isso. Ou ser sensível e chegar um para o outro e falar, vamos orar juntos, vamos andar nessa verdade. Ele fala sobre mentira. Mentira no sentido, tipo, eu não tenho problema nenhum e etc e tal. Já estou mentindo. Já estou em pecado. Né? Deus é a luz, porque a luz tem a qualidade de ser extremamente delicada, sutil, pura e brilhante. E a luz é delicada, ela é sutil, mas ela também pode se tornar uma coisa muito agressiva, dependendo como nós usamos ela. Por exemplo, você está numa estrada, está andando, e de repente vem um carro e bate aquele farol alto bem no seu olho, assim. É agradável? Não, né? Se eu pegar um holofote aqui, olha, e apontar para você e dar aquela rajada de luz, não é legal. Mas quando ela vem de uma forma branda, ela vem tomando conta do espaço. A luz também ela reflete muito sobre a questão do conhecimento. Né? Fala também sobre a pureza espiritual. Aquilo que está exposto à vista de todos. Exposição.
não ter medo de expor o que eu estou sentindo em Deus, em Cristo. Temos sido verdadeiros naquilo que transmitimos uns aos outros? Será? Será que a gente consegue transmitir a verdade? Nós estamos falando de um público que está sendo lembrado sobre isso. Quem é a luz, quem é o verbo da vida, quem andou entre nós, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós falamos. É aquilo que vai nos encher e vai ser aquilo que nós vamos ensinar também. É aquilo que o que eu mais busco e de repente isso vai ser a minha demonstração de louvor. Se no meu íntimo ou no meu secreto eu estou me enchendo de outras coisas que não seja essa verdade, não estou falando para você se enfiar dentro de um buraco ou dentro do quarto e ficar lá 24 horas. Não. Mas aquilo que eu estou me alimentando diariamente, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, isso está me enchendo. E isso vai ser transbordado de alguma forma. Seja ela de uma forma boa ou de uma forma ruim, ou talvez aquilo que era para ser verdade na minha vida, se transforma no quê? Em fragmentos. Isso daí, eu vou estar ensinando esses fragmentos, e tudo isso vai estar deturpando. E assim que geram mentiras. Como que esses gnósticos conseguiram entrar e mudar uma mentalidade? De um povo que conhecia, que ouviu, que estava ali o tempo todo sendo ensinado sobre a verdade, e de repente isso estava mudando. Porque em algum momento eu deixei que isso entrasse. Isso se tornou atraente aos meus olhos. João estava exortando os ouvintes sobre estas verdades, de que estar em Cristo é estar na verdade da luz, estar na clareza de uma forma pura e íntegra. Pois sem amor em Deus, há para com os meus irmãos. E se não houver esse amor com o meu irmão, não tenho nenhum amor, não tenho nenhum conhecimento com Deus. Porque se eu conheço a palavra, se eu sei quem é Cristo na minha vida, eu vou transbordar, eu vou transparecer, eu vou demonstrar isso de uma forma. E o texto fala também de uma parte, tipo, como que eu posso falar que amo o meu Deus, mas eu odeio o meu irmão? Isso não pode, isso é treva. E como que eu estou hoje com o meu irmão, com o meu próximo? Será que eu consigo amá-lo de verdade? Ou falta algo? É pesado, é muito pesado, porque eu não posso amar a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. Eu não posso falar que ama a Deus se eu odeio o meu irmão. Aí ele continua, no capítulo 2, do verso 1 e 6, ele fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso.
se guardarmos os seus mandamentos. Quais são esses mandamentos? O que é um mandamento? É uma ordem, é um comando, é um preceito. E quais são os mandamentos antigos? Alguém sabe? Ele fala lá em João 13, verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. É tão difícil, né, amar um ao outro, né? Eu consigo amar aquela pessoa que eu tenho mais proximidade, e olha lá. Mas e quem eu não conheço? É fácil? Não é fácil, né? Em 2 João, capítulo 1, verso 5, ele fala: E agora, Senhora, rogo-te que não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Ele volta a reforçar sobre o mandamento que está lá atrás, já foi falado sobre amar uns aos outros. Porque ele fala assim: eu também vos amei. Se ele conseguiu nos amar, então não é impossível eu amar também o meu próximo. A condição de permanecer em Cristo, andar com Ele, como Ele andou, era para todos, senão, são os verdadeiros cristãos que têm esse pensamento de andar como Ele andou, como Cristo andou. Somos um em Cristo. Se não estamos com Ele, estamos preenchendo as nossas coisas, nós estamos preenchendo o nosso coração, a nossa adoração com outras coisas. Os nossos altares têm que ser construídos com aquilo que Deus é em nossa vida. Se eu não estou construindo com isso, outra coisa está tomando lugar. E se outra coisa está tomando lugar, o que é? O que eu tenho colocado nesse lugar? Tudo isso é para que a gente pense um pouco, reflita um pouco sobre. Se eu não tenho preenchido o meu tempo, se eu não tenho preenchido com o que é do reino, do evangelho, o que está preenchendo esse espaço? E quando ele fala filhinhos, né, é muito amável, filhinhos. Está trazendo assim com ternura, mas ele está ensinando com ternura, filhinhos. Ande por esse caminho aqui. Não deixe que coisas, que mentiras venham e tomam e roubem esse teu tempo. Ele vai falar mais à frente sobre o que é o anticristo. Fala sobre que ele está entre nós, mas agora não está mais. E todo aquele que nega Cristo é um anticristo. E qual que é o papel deles? Fala que ele está em todos os lugares. O papel deles é roubar, é implantar mentiras. Volto eu a perguntar: o que está roubando de nós essa verdade? Se essa verdade está sendo roubada, o que eu tenho então oferecido ao meu próximo?
O que eu tenho oferecido para a minha família, para o meu lar, para os meus filhos? Agora eu estou jogando para o nosso tempo, para os nossos dias. Ele reforça que tudo isso já lhes era conhecido. Tinham conhecimento lá desde o princípio, reforçando que a luz traz a verdade e expõe a escuridão. Agora, se essa escuridão for exposta, eu vou precisar dar uma resposta. Se eu não der uma resposta em meio à luz, eu vou estar andando em meio às trevas, eu corro um grande risco de estar andando na escuridão aqui e cair no precipício. E quantos não têm se afundado porque estão em trevas? Porque tendo conhecimento, coisas vãs entraram em sua mente e no seu coração, filosofia bonita, palavras bonitas, etc., mas esqueceram de buscar na verdade. E isso tomou conta do seu interior, e isso se fez como se fosse uma verdade. E se eu não abro os meus olhos, não deixo essa luz entrar e penetrar, eu vou cair nesse precipício a qualquer momento. Todos nós estamos correndo esse risco. Mas só tem uma forma da gente permanecer nele. Como? Como que nós permanecemos em Cristo? Quem pode me responder? Morrer para si. O que mais? Porque às vezes eu posso falar, não, eu vou buscar, eu vou estar buscando, estudando, fazendo mais, eu vou amar o meu próximo, eu vou fazer isso. Mas falar, mas a pergunta é, qual que é a prática? O que eu vou fazer como prática para que essas coisas mudem? Ou para que eu consiga, de alguma forma, identificar essas coisas em minha vida? Porque tudo que nós ouvimos ou lemos nas Escrituras, a gente tem que colocar em prática de alguma forma. Se eu só leio e não pratico, vai ficar escondido, guardado de alguma forma. Nós falamos sobre ensinar, de educar. Se eu educo através da verdade, ou através dos princípios, de alguma forma eu estou passando isso, mas se não... Porque, infelizmente, hoje nós gastamos mais tempo com outras coisas do que com a própria verdade. Hoje está muito fácil. Hoje eu posso entrar no YouTube, no Instagram, sei lá, em algum outro lugar, e clicar, eu vou ver uma pregação, alguém falando algo para mim. Ou até mesmo eu estou aqui falando algo para vocês. É fácil. Mas onde está a minha prática diária? É interessante pegar esses textos que eu li aqui, chega em casa, vai ler, vai pesquisar, procure o contexto histórico, vai saber quem são os gnósticos, o que estava acontecendo ali realmente. Questione. Vocês vão descobrir um outro caminho. E isso vai trazer conhecimento e crescimento, não só para a vida de vocês, ou para a minha vida, no caso, que eu tenho que me incluir também nessa busca diária, mas para toda a igreja. Não podemos deixar que mentiras deturpem o Evangelho, e sim sermos verdadeiros com nós mesmos e reconhecer que nós somos falhos, reconhecer que nós pecamos, que nós erramos. Mas nós devemos entregar tudo isso para Deus na cruz,
e seguir em frente, mas um caminho de verdade e não de mentiras. Eu quero encerrar e realmente fazer essa pergunta: como eu permaneço firme no amor de Cristo? Como que eu permaneço andando nessa luz e não deixo que as mentiras venham e roubem tudo aquilo que Deus já tem construído no meu coração? Isso não é tão fácil nos dias de hoje, né? Com tantas coisas que a gente tem, tanta tecnologia. E quero deixar um desafio para que vocês leiam a carta de João aqui, 1 João. É muito interessante e amável. Tem muito ensinamento ali. Ok? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai amado, por esse tempo. Pai, eu oro que as suas verdades realmente penetrem nos nossos corações, Pai, que nós possamos realmente aprender algo aqui, Pai. O Espírito Santo possa estar nos incomodando cada vez mais, Senhor meu Deus, a descobrir, Pai, a veredar cada vez mais, Pai, nas suas palavras, na sua escritura, e meditar nisso tudo, Pai, e aprender contigo. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor nos constrange, nos incomode cada dia, Senhor meu Deus, de conhecer mais, Pai. E amar até mesmo o meu irmão, Senhor meu Deus, assim como nós nos amamos e nós amamos a Ti, Senhor meu Deus. Que seja um evangelho de verdade em nós, Senhor meu Deus, não um evangelho de mentiras. Amém. O Eberson estava ministrando a palavra, eu lembrei de uma situação minha lá na faculdade. Tinha um colega lá da faculdade, o nome dele era Carlos, ele queria muito ser diplomata. Ele já estava chegando perto do limite da idade dele para ser diplomata, porque eu não lembro exatamente a idade. Se tivesse 30 anos, ele não poderia mais seguir a carreira de ser um diplomata. Então, ao mesmo tempo, precisava de uma língua. Ele tinha uma língua, mas precisava de ter uma formação universitária. E ele estava fazendo formação universitária. E eu lembro que uma vez eu cheguei na faculdade e ele chegou assim para mim e falou assim: Camp, quer dizer que você está estudando para ser pastor? Na verdade, eu não estava estudando, foi em 86 isso. Eu não estava estudando, estava fazendo um curso da Nova Vida, um curso chamado um curso de formação ministerial. Não necessariamente era para ser pastor. Eu nem sabia como que ele soube disso. Não abri isso para ninguém. Mas aí, conversando com ele era da Rosa Cruz. A Rosa Cruz não crê no diabo. E conversando com ele, curiosamente, foi uma conversa bem diplomata, bem a carreira que ele queria seguir. Foi um assunto bem de alto nível, porque eu falava do cristianismo e ele falava da Rosa Cruz. Chegou um determinado momento que ele falou assim para mim: olha, você está falando mais do que eu. E aí eu me contive, deixei ele falar. Estava eu e o Carlos, e do meu lado tinha um senhor de 60 e poucos anos de idade, inclusive mais idade do que eu tenho hoje, tenho 62, e eu estou falando de 86, esse senhor tinha mais de 60 anos de idade, fazendo a faculdade também, e eu e o Carlos dialogando, e chegou um determinado momento, à altura da conversa, que eu falei assim: Carlos, você quer saber se o lugar onde você está é verdadeiro ou não? Se a religião que você está seguindo é de verdade ou não? Eu posso te dar a resposta agora. Você quer saber se o caminho que você está entrando, se é um caminho que está te enganando ou não? E este senhor, que a gente chamava na faculdade de Seu Geraldo, estava participando silenciosamente, apenas ouvindo, vamos botar assim, entre aspas, um debate, como eu disse, de um alto nível, entre eu
e o Carlos. Eu falei: Carlos, eu vou dizer se você, esse lugar que você está, se ele é verdadeiro ou não. Onde você está, você tem paz no seu coração e na sua vida? Porque onde eu estou, tem. Eu tenho Jesus na minha vida, por isso que eu tenho paz. Você tem paz? Se você não tem paz, duvide de onde você está. Eu sei que aquilo ali mexeu com ele. Porque o que Everson está falando aqui, dos ensinos errados que entram na igreja até o dia de hoje. E você, para você ter certeza desses ensinos, você precisa ter a paz no seu coração e na sua vida. Se o que está sendo pregado é verdadeiro ou não, tem que ter paz dentro de você. Se não tiver, duvide. E faça como os crentes de Bereia, que está em Atos. Eles recebiam a palavra. Será que isso é verdadeiro? Ia pesquisar realmente como ele falou. Não sabia se aquilo é verdadeiro ou não. Então é necessário que você tenha paz na sua vida. Mas aquele papo ficou ali entre eu e o Carlos. Eu não sei, Marquinhos, o que aconteceu com o Carlos. Eu sei o que aconteceu com o Geraldo. Porque quando nós saímos da faculdade, provavelmente já era o ano de 90, por aí assim. Acho que foi 88, 89. Sei que foi 5 anos depois. Vamos lá. 5 anos se passaram dessa conversa. Tínhamos saído da faculdade. O seu Geraldo liga para mim. Não tive contato mais nenhum com ele. Ele: ô Camp. Eu falei: sim. Quem está falando aqui é o seu Geraldo, lá da faculdade. Lembra de mim? Eu falei: claro que eu lembro do senhor. A gente tratava inclusive com muito respeito. Claro que eu lembro do senhor. Ele: pois é, Camp, eu estava querendo ir na sua igreja. Esse fruto veio 5 anos depois. Viu, Rai? Viu, Chay? Uma simples conversa falando da verdade. E a verdade foi semeada no coração de quem estava ali do nosso lado. Não importa onde você está, viva a verdade. Que mesmo que sem você abrir a boca, você é um testemunho, porque você é a carta de Cristo. O que você faz, o que você fala, o que você vive, está gritando na sua vizinhança, está gritando dentro da sua casa, está gritando aqui dentro da igreja. Quem você é não muda. Eu não posso ser um aqui em cima e outro aqui embaixo. Eu sou o mesmo onde eu estiver. Dentro da minha casa onde você não vê, eu sou esse campo que está aqui. Eu tenho minha nora que está aqui, eu tenho meu filho que está ali, tenho minha cunhada que está ali atrás. Eu sou o mesmo. Nós temos que ser o mesmo onde nós estivermos, porque esse é o testemunho que você precisa ter em Cristo. Não ter 2, 3, 4 caras que você tem, uma cara só. Senhor, obrigado por esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a ser teu corpo, alma e espírito, a viver o teu evangelho integral, sem fazer manobras, a não querer o evangelho do hedonismo, como o Eberson falou, o evangelho do prazer, o evangelho da alegria, o evangelho do desfrute, o evangelho do deleite, mas o evangelho da verdade. Se tem deleite ou se não tem, é a tua verdade. Se tem prazer ou se não tem, queremos viver a tua verdade, queremos viver esse evangelho, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida, no nosso comportamento, na maneira de viver, na maneira de agir, ser um só, não ter máscaras para apresentar como crente, porque não precisamos e não podemos usar máscaras. Senhor, leva o teu povo debaixo de graça, de bondade, para que tenha um restante de quarta-feira ainda na tua presença, de descanso no Senhor, para acordar amanhã renovados em Cristo Jesus. Nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço a quem está perto de você, diga para ele: sinta-se renovado no Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe rica e abundantemente.